Canal Louvor das Escrituras. O nascimento de Moisés. No silêncio do Egito, um bebê chorou. Nas águas do Nilo, a promessa flutuou. Entre juncos e esperança, um cesto seguia seu caminho. E os olhos do céu vigiavam em segredo a filha do faraó. Veio banhar-se ao rio. Quando viu o bebê, o coração se moveu. Tomou Moisés nos braços e o levou consigo. Criado entre colunas e palácios dourados, Moisés cresceu entre o povo opressor, mas seu coração batia com a dor dos hebreus. Viu o sofrimento, sentiu o peso da opressão. Um dia interveio e teve que fugir. Correu para o deserto, longe do Egito, longe de tudo. Lá no silêncio das areias, cuidava de ovelhas, até que um fogo chamou sua atenção. Uma sarça ardia sem se consumir. Moisés se amou e Deus falou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Vi o clamor do meu povo, vai Moisés, e liberta os meus filhos. Moisés tremeu e disse: quem sou eu, Senhor? E Deus respondeu: eu estarei contigo. Eu sou o que sou e darei sinais ao teu favor. O chamado foi feito, a missão começou. Do cesto ao deserto, a jornada se acendeu. O céu duelou sua promessa e Moisés, o servo escolhido, deu o primeiro passo rumo à libertação. A sarça ardente. Moisés andava no deserto, guiando o rebanho em silêncio. O sol tocava as pedras, o vento soprava entre as colinas. Ele não sabia, mas o céu já observava. De repente uma luz brilhou entre os arbustos. Uma sarça em chamas, acesa, mas não se consumia. Moisés se aproximou, curioso e cauteloso. Então, do meio do fogo, ouviu uma voz:
Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. A voz continuou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E continuou: tenho visto a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor, conheço seus sofrimentos, e desci para libertá-los da escravidão. Moisés ouviu em silêncio. Então Deus falou: vai, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito meu povo. Moisés, com o coração tremendo, respondeu: quem sou eu para ir até o faraó? Mas Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal. Depois de libertar o povo, vocês me servirão do mesmo monte. Moisés ainda temia, mas o chamado era maior. A sarça ardia e não se apagava, a missão havia começado. Moisés olhou para o céu, tirou as sandálias dos pés e disse em voz baixa: eis-me aqui. E Deus sorriu em silêncio, porque o libertador havia sido escolhido. Moisés no palácio. Moisés ainda tremia diante da sarça ardente. A voz de Deus ecoava em sua mente, e o chão onde pisava já não era o mesmo. A missão era clara, mas o coração ainda temia. Vai ao faraó, disse o Senhor, liberta meu povo, tira-os da escravidão. Moisés abaixou a cabeça e sussurrou: quem sou eu, Senhor, para enfrentar o Egito? Eu sou só um homem que fugiu, sou um pastor no deserto. Mas Deus respondeu com firmeza: eu estarei contigo. Não olhes para tua fraqueza, olha para minha promessa. Quando tirares o povo do Egito, vocês me adorarão neste monte. Moisés levantou os olhos ao céu e disse: e se me perguntarem o teu nome, o que direi? E o Senhor falou: eu sou o que sou. Diga que eu sou, te enviou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escutava cada palavra como fogo no peito. Eles não vão me ouvir, disse ele, eles vão duvidar. Mas Deus mostrou sinais: um cajado que virava serpente, a mão que se tornava leprosa e depois voltava sã. Moisés viu e temeu ainda mais: mas eu não sei falar, Senhor, minha língua é pesada. E Deus respondeu com paciência: quem deu a boca ao homem
Quem faz o mudo, o surdo que vê o eu não sou eu, o Senhor vai. Eu serei com tua boca e te ensinarei o que falar. E mesmo assim Moisés pediu: envia outro Senhor. Então o Senhor se indignou e disse: Arão, teu irmão, falará por ti. Eu vos ensinarei. Vai agora. Moisés respirou fundo, segurou o cajado com firmeza. O libertador havia sido chamado, e mesmo em fraqueza deu seu sim. Porque Deus não escolhe os fortes, Ele fortalece os escolhidos. O chamado de Deus. Moisés desceu da montanha com o coração aceso. A voz do Eterno ainda ardia em sua alma. O cajado firme em sua mão, o olhar voltado para o horizonte. O deserto ficou para trás e à frente estava o Egito. Depois de tantos anos, ele voltava, não como príncipe, não como fugitivo, mas como mensageiro do Deus Altíssimo. Enquanto caminhava, o vento soprava entre as dunas e os pensamentos se misturavam com as promessas. Eu estarei contigo, disse o Senhor. Moisés segurava aquela palavra como quem segura a vida. O sol descia e os portões do Egito se aproximavam. Seu coração batia forte, as lembranças da juventude, os corredores do palácio, o rosto do faraó. Tudo voltava como é contigo, mas agora Moisés não era mais o mesmo. Carregava uma missão, não viera com a espada, viera com a autoridade do céu. Ao longe o povo hebreu ainda sofria, mas a libertação já havia começado. O chamado se cumpria passo a passo, em silêncio e com fé. Moisés entrou na cidade com o cajado de Deus, com a presença do Eterno. Com o coração de um servo era o início de um confronto sagrado. Era o retorno do escolhido. O cajado que vira cobra. Moisés
Moisés entrou nos salões do faraó, com um cajado firme em sua mão. Ao seu lado, Arão caminhava em silêncio, e o coração do libertador batia forte. Diante do trono dourado, o faraó só observava, com olhar altivo, cercado de guardas e sacerdotes. Então, com voz firme, Moisés declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó riu e perguntou: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz? Moisés não recuou. Arão lançou o cajado no chão, e diante dos olhos de todos, ele se transformou em uma serpente viva. O salão ficou em silêncio. Os magos egípcios vieram à frente e fizeram o mesmo com seus encantamentos. Mas a serpente de Deus avançou e devorou todas as outras. Foi o primeiro sinal, o primeiro confronto, o primeiro confronto, um milagre diante do trono da opressão. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele disse: não deixarei o povo partir. Moisés não se abalou. O cajado que vira serpente seria apenas o começo. Deus havia falado, e seu poder seria conhecido. As 10 pragas do Egito. Faraó endureceu o coração, mesmo diante do milagre, não quis ouvir. Então o Senhor disse a Moisés: estenderei minha mão sobre o Egito, e saberei que eu sou o Senhor. Moisés e Arão voltaram ao trono do rei. Firme Moisés declarou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir. O faraó negou, e Deus começou a agir. O cajado tocou as águas do Nilo, e o rio virou sangue. Os peixes morreram, a água cheirava mal, mas o faraó não cedeu. Vieram as rãs que invadiram casas e palácios. Vieram os piolhos que cobriram homens e animais. Vieram as moscas em nuvens negras e zumbidos assustadores. Depois a peste atacou os rebanhos, pois ovelhas, camelos caíram sem força. O faraó ainda resistia. Deus enviou ceras e feridas sobre homens e servos. Depois o céu se abriu em granizo e fogo. As plantações foram destruídas, os
Os egípcios temiam, mas o rei continuava cego. Então vieram os gafanhotos, e tudo que restava foi devorado. E o Senhor mandou trevas espessas. Por 3 dias ninguém via luz. O Egito estava em silêncio e medo, mas nem assim o coração do faraó se curvou. Até que chegou a 10ª praga, a mais temida, a praga morte a mais cinepraga, a praga da morte. Um clamor encheria o Egito e o povo hebreu seria libertado. A mão de Deus havia tocado a terra dos opressores. Nada seria como antes. A noite da Páscoa, o sangue e a promessa. A noite caiu sobre o Egito, escura como nunca antes. O silêncio era profundo e o povo do hebreu aguarda com o coração apertado. Moisés havia falado, o Senhor havia ordenado. Cada família preparou um cordeiro sem defeito. O sangue foi recolhido, as portas foram marcadas. Uma mulher com mãos firmes ungiu os umbrais com fé. Dentro das casas as lamparinas tremiam e as orações subiam. O povo aguardava o sinal. O anjo passaria e onde houvesse sangue haveria vida. Onde houvesse obediência haveria proteção. O cordeiro foi assado, o pão sem fermento foi partido. Todos comiam apressadamente, com sandálias nos pés e cajado na mão. Estavam prontos para partir, porque a promessa havia chegado. O Senhor libertaria seu povo com braço forte. No palácio o faraó dormia, sem saber que seu orgulho cairia naquela noite. Nas ruas a sombra da justiça se movia. De casa em casa, de porta em porta, o julgamento descia. Mas onde havia sangue, havia livramento. Onde havia fé, havia salvação. A Páscoa foi instituída e aquela noite não seria esquecida. Porque naquela noite Deus selou sua aliança com sangue, e a promessa caminhava rumo
a liberdade. Preparai-vos para partir a última ordem no Egito. A noite havia passado, o pranto ecoava nas casas egípcias. O faraó, abalado pela última praga, finalmente cedeu. Moisés ouviu o chamado e saiu pelas ruas de Gósen. Sua voz ressoava firme: levantem-se, é hora de partir. O povo hebreu que esperou por gerações, para se movia com pressa. As casas eram deixadas para trás, os pães eram feitos sem fermento, as vestes estavam prontas, os cajados nas mãos e os olhos fixos na promessa. As mulheres embalavam seus filhos, os homens carregavam os pertences, os anciãos caminhavam devagar, mas com os corações em chamas. A ordem do Senhor era clara: vão apressadamente, estejam prontos para a saída. E assim, naquela madrugada, o povo de Deus se pôs a caminho. Milhares de passos ecoavam nas ruas do Egito. O sol nascia sobre uma multidão em movimento. Moisés à frente, com o cajado levantado, guiava não apenas um povo, mas uma promessa antiga. A escravidão ficava para trás e a liberdade marchava para o deserto. Preparai-vos, filhos de Israel, o tempo chegou, o Senhor cumpriu sua palavra, e a jornada da fé havia começado. Louvado seja Deus!